Boa noite, irmãos. Vamos lá para mais um livro. O livro de hoje, Segunda Reis. Segunda Reis tem como o tema central o juízo de Deus contra Israel e contra Judá. E os versículos central dele fica no 19, do 14 ao 16. E eles são versículos nos quais a Ezequias ora ao Senhor e pede justiça às ofensas recebidas pelo Senaqueribe, enviadas pelos mensageiros dele para insultar a Deus, E a oração dele é uma oração muito linda, muito fervorosa, na qual ele pede a Deus justiça pela humilhação sofrida, Quantos de nós em alguns momentos não se sentimos humilhados quando a nossa fé é contestada, quando aquilo que a gente crê é perseguido, é realmente humilhado ou colocado à prova, E a gente sabe que o mundo hoje é isso, eles tentam justificar onde eles estão como certo e faz com que nós estamos errados, E a Segunda Reis, ela tem praticamente 3 divisões, Primeira, o ministério de Eliseu. Segundo, a queda de Samaria. E terceiro, o cativeiro de Judá, E ali a gente tem bastante sobre o fim da caminhada de Elias e Eliseu assumindo, A gente sabe que Eliseu trabalhou ao lado de Elias por 10 anos e o começo de Segunda Reis também trata isso, sobre como ele foi chamado por Elias, E é muito legal porque tem um louvor que a nossa igreja cantou aí há pouco tempo, como apresentação, e a gente não, talvez nem todos tinha essa passagem, quando ele fala que ele queimou as carroças, beijou os pais, se despediu e seguiu, E essa é exatamente o começo da jornada de Eliseu. E é legal porque o livro que eu tenho usado como apoio, ele traz bem a comparação, do formato como Elias trabalhava e como Eliseu trabalhava, A gente vê que Elias era aquele que leva o machado à raiz do problema, que trata diretamente, E já Eliseu, ele é misericordioso, faz vários milagres enquanto ajuda as pessoas, mas lógico, não menos justo do que Elias, porque ele também teve seus momentos de dureza, Quando ele chama a justiça de Deus, o fogo divino, àqueles homens que o perseguiram após ele revelar a morte do rei, E são 2 grupos de homens, cada um com 50 homens e mais um líder. E aí eles vão buscar ele em um monte e aí fala: desça, homem de Deus, o meu rei está te chamando, venha. E aí ele fala: se eu sou o homem de Deus, que o fogo do Senhor desça e consuma vocês. E exatamente naquele momento o fogo de Deus desce e consome os 50 homens e mais o seu líder, Então ele teve os momentos também de dureza. Teve outro momento também que ele foi duro, quando ele é zombado, por alguns jovens que chamam ele de careca, zombam dele por ser servo de Deus, e ali também ele pede pela justiça de Deus, Mas ele fez muita coisa boa, Ele purificou a água, Ele fez o milagre do azeite, a mulher de um dos discípulos, Ele ressuscita o filho da sunamita também. Então ele fez muita coisa boa, muita coisa boa. E é bem legal a gente ver a forma como ele trabalhava, a propriedade que ele tinha, com Deus. E para executar essas obras, essas bênçãos, esses milagres que ele fez, E são vários, Ele cura também a lepra de Naamã, Lógico que teve todo aquele problema também com Gease, que tentou ficar com um pagamento pela obra do Senhor, É legal porque a Bíblia ela traz mais sutil
do que a gente vê muito em desenho ou filmes, né? Que eles colocam realmente Geazi como alguém egoísta que só queria levar vantagem. E Geazi não via só isso, Geazi ele via também uma injustiça de homens que não seguiam a Deus, mas receber a bênção de Deus, né? Não que isso seja correto, né? E às vezes nós também se pegamos fazendo isso. Olhamos para pessoas do mundo e pensamos, pô, como aquele cara pode ser tão abençoado, mesmo sem servir a Deus, né? E Geazi teve um pouco disso, mas tentou receber recompensa pela obra do Senhor, e na verdade o que ele herdou foi a doença, né? Então foi muitas coisas, né, que ele executou, né? Grandes milagres. Teve a cegueira do exército arameu também, que o perseguiu, e ele orou, e eles foram atingidos com a cegueira, mas ele não só fez esse milagre da cegueira, mas ele conduziu eles até onde eles deveriam atacar e recuperaram a visão, né? Mas é muita coisa legal que a gente vê em Reis, né? Foi até um pouco difícil a gente parar para tentar achar aquele versículo, aquele tema essencial para nós aplicarmos, né? Porque cada uma das guerras, das batalhas, das trocas de liderança tem uma lição riquíssima para nós, né? A gente vê em várias coisas, traições, formas de que eles vão tomando a liderança um do outro, muitas vezes através de falsidade, de coisa armada mesmo, de traição, morte, a traição, né? A gente vê também reis que tentam enganar a Deus, quando Deus profetiza que vai haver a morte dele, e ele se troca de roupa com um servo para tentar se esconder ou enganar a Deus, né? São todas lições riquíssimas, né? Se a gente for pensar por nós, quantas vezes a gente erra e pensa que está enganando a Deus, ou que Deus não está vendo, ou que Deus vai ver com misericórdia, mesmo sabendo que na verdade ele nem deveria ter misericórdia, porque a gente está fazendo de propósito, consciente, né? Então são muitas coisas mesmo que a gente poderia sacar mais. Eu sei que quando a gente for fazer a nossa ligação vai sair muita coisa a mais, mas é só um aperitivo para a gente pensar um pouco, né, sobre tantas coisas que o livro traz para nós, né? Mas tem muitas coisas essenciais, né? Uma delas reforça mais uma vez, como a gente já vem vendo em todo o Velho Testamento: ninguém conseguia cumprir a tudo. Será que é diferente dos dias de hoje? Nós também não conseguimos cumprir a tudo. A diferença é, nós erramos tentando acertar ou estamos errando deliberadamente? Porque em sua maioria os reis que caíram foram errando deliberadamente, buscando agradar o mundo, buscando agradar aqueles que os cercavam, buscando agradar as esposas, né? Ou, de certa forma, não abandonando tudo, não abandonando todas as manias, todos os pecados, para seguir ao Senhor. Assim como nós, às vezes, se a gente se avaliar hoje, a gente consegue achar algum pecadinho, alguma coisinha que a gente sabe que ainda erra e sabe que precisa mudar, mas a gente ainda está segurando aquele ali para não soltar, né? Então, Segunda Reis nos traz muito disso, para abandonar tudo. E aí eu volto à história de Eliseu, ao chamado de Eliseu. E foi lá, beijou o pai, beijou a mãe, queimou as carroças e seguiu a Deus. Seguiu aquilo que Deus estava chamando para fazer. Será que nós temos alguma carroça que ainda está guardada, que a gente ainda não queimou? Então é isso, né? É muita coisa para a gente pensar, um desafio muito importante, muito bom. E eu queria deixar esse aperitivo para a gente pensar e para a gente ter o que falar domingo, certo? Outra coisa legal também para a gente pensar é que Segunda Reis mais uma vez reforça a aliança de Deus, todas as promessas dele e o desejo dele. Faça a minha vontade, obedeça às minhas leis e você terá um reinado próspero. Deus promete isso aos reis também, de Segunda Reis, mas eles continuam teimando, né? A gente teve o exemplo de Ezequias, que foi um rei bem sucedido,
que cumpriu, né? Porque a maioria ou não destruía as coisas dos ídolos para servir totalmente a Deus, ou até servia, destruía as coisas dos ídolos, mas continuava sacrificando, né? Não adianta nada a gente fazer alguma coisa se depois a gente volta, né? E eles, em vários momentos, faziam isso, mas depois se voltavam, né? O legal da oração de Ezequias é que Deus ouve, vê desejo no coração dele de que o nome de Deus seja honrado, né? Ele não estava desejando, Senhor, eu não quero ser envergonhado. Ele falou, Senhor, eu não quero que o seu nome seja envergonhado. Às vezes a gente está pedindo a justiça para Deus, mas a gente está pedindo justiça, na verdade, para nós. Nós queremos a nossa justiça e não a de Deus. Ezequias queria a justiça para Deus, e Deus fez, né? Durante a noite, o anjo de Deus atacou e matou 185 mil assírios. 185 mil. Durante uma noite morreu. E quando amanheceu, o exército olhou e viu toda aquela devastação, toda aquela morte, caiu no mundo. Então, ali é a verdadeira essência, né? Eu gosto muito que a gente já pegou alguns exemplos de orações nas quais a gente consegue observar por quem e pelo que devemos orar. Será que a gente está orando pela nossa vontade ou pela vontade de Deus em nossas vidas, né? Então é muito legal a gente ver isso, ver como Deus agiu em favor de Ezequias. E não só todo esse exército foi devastado, como o próprio rei que estava atacando fugiu e depois acabou morto pelo próprio filho, né? E fora as profecias que se cumpriram, né? Outra coisa que é legal para a gente já começar a refletir aí, para a nossa ligação, é que 2 Reis começa a trazer mais detalhes de algumas mortes que já aconteceram. A gente consegue ter um pouco mais sobre a morte de Jezabel, que a gente já tinha ouvido Elias profetizando que ela morreria e seria comida pelos cachorros, né? E Acabe também. E aí em 2 Reis a gente consegue ter mais detalhes da morte. E aí a gente consegue perceber que o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, mas também é um Deus justo. Tá bom? Então é isso. Eu queria que a gente se refletisse um pouco nisso, se preparasse e amanhã a gente se fala, tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.